Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Zara foi embora. Vamos te colocar de pé. Aleluia. Para receber aqui a pastora Patrícia, que vai trazer uma palavra meio rápida, né? Aleluia, porque é uma hora só. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos receber ela com palmas para o Senhor. O Senhor merece. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Encurta a tua cabeça rapidamente, amém? Que nosso culto é bem rapidinho, né? Não podemos estender muito mais. Curva a tua cabeça e diga assim: meu Deus, muito obrigado por me trazer em paz na tua casa. Eu vim especialmente para ouvir os teus conselhos, a sua voz falando comigo. Revela, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir. Não me deixes sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Fica conosco e nos abençoa. E a igreja diz: aleluia. Hoje, meus amados irmãos, é o segundo dia da campanha. Repita comigo: não seja mais escravo do medo. Repita comigo: não seja mais escravo do medo. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no tema que nós estamos aqui, Mateus capítulo 14. Vamos ler aqui, versículo 22. Vamos ler aqui, para nós não perdermos tempo na casa de Deus, amém? Glórias a Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou, dá glória a Deus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Ajuda os irmãozinhos que têm dificuldade de encontrar. Ajuda ali, Vitor, a nossa irmã Sara ali, ó. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Estamos felizes aqui com nossa irmã Elza, seu esposo, né? Irmão Paulo, né? Mauro, seja bem-vindo entre nós, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Amém. Livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. O título diz assim: Jesus anda por cima do mar. Repita comigo: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem onde? E fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A despedir da multidão, subiu um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas o quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima de onde? Aleluia. Os seus discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, repita comigo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo que tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: o quê? Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o quê? O vento. Podeis nos assentar, amém? Se sente batendo palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Irmãos,
que nós temos visto nos últimos dias, os amados irmãos vivendo a mesma vida que estava vivendo Pedro. Mas o que ele estava vivendo? Ele estava vivendo medo. E o medo, irmãos, não é fácil. Amém? Quando meu irmão, quando a minha irmã está sentindo medo dentro de si, ele fica amedrontado. Quem pode dar glória a Deus? O medo faz você sentir o quê? Amedrontado. O medo, meus amados irmãos, quando nós estamos sentindo medo, o meu e seu coração começa o quê? Acelerar. Não é? Começa a bater forte, disparar. E o que mais acontece? Acontece também que congela o sangue nas nossas veias e nos deixa paralisados. Por que paralisado? Nós não sabemos o que fazer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Muitas pessoas, irmãos, são dominadas por esse espírito do medo. Sim ou não? Sim. Se vocês lá no livro, não vai dar tempo de ler todos, né? Mas se vocês lerem lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vive sobressaltado, sem paz na alma. A pessoa que tem medo está sem paz. E por isso que nós precisamos, irmãos, de Jesus. Por isso que hoje Deus te chamou você aqui nesta noite, como disse essa campanha aqui, não seja mais escravo do quê? Do medo. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que logo ordenou Jesus que seu discípulo entrasse no barco. Hoje, irmãos, Deus está dando uma ordem para nós, discípulos, aqui nessa noite. Ele quer que você entre aonde? No barco. No barco. Quem sabe me dizer quem é o barco? O barco é Jesus. Aleluia. Tem gente que está querendo pular fora do barco. Aleluia. Glórias a Deus que Jesus manda os discípulos entrar dentro de onde mesmo? No barco. E o que ele foi fazer quando eles entraram no barco? A Bíblia nos diz, irmãos, que quando ele mandou entrar dentro do barco, ele despediu da multidão. Amém? Porque com certeza Jesus estava falando do reino. Jesus está falando do seu Pai lá no céu. Então ele despediu da grande multidão que ali estava e subiu no monte para fazer o quê? Orar. Jesus ele não perdia tempo não, irmãos. Depois que ele despediu da multidão, ele foi no monte para orar. Ele foi para falar com Deus, com o seu Pai que está no céu. Sim ou não? Sim. E a Bíblia nos diz, irmãos, que chegaram já à tarde, estava ele somente quem? Sozinho. Jesus estava lá no monte orando, mas ele estava o quê? Sozinho. Aleluia. E a Bíblia continua nos dizendo que o barco estava já no meio do mar. Estava onde? No meio do mar. Aleluia. Vamos prestar atenção aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que já o barquinho no meio do mar, a Bíblia diz que estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, quando você está no barco, Jesus ele prova a nossa fé. Quando nós estamos dentro do barco, Deus, todo momento, ele está ali testando a nossa fé. Ele quer ver como que os discípulos estão, aleluia, na presença dele. Ou se está longe, ou se está distante, como que ele está? Então Deus permitiu, irmãos, que o vento estivesse como ao ou seja, forte. Estava forte as ondas, né? Estavam fortes, o vento ao contrário, muito forte. Mas a Bíblia nos diz que a 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então Jesus, que momento que ele foi até os discípulos? Na 4ª vigília. E Jesus foi aonde? Eu não ouvi. Jesus foi aonde? Caminhando por cima do mar. Mas ele foi caminhando por cima do mar, mas ele foi perto de quem? Perto dos discípulos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos já haviam um bom tempo dentro do barco, sim ou não? Sim. As horas se passaram, porque Jesus estava orando no monte,
Quando se passa na quarta vigília, Jesus ele começa a andar por cima do mar, ao encontro dos discípulos, e quando os discípulos já estavam vindo do barco desesperados, porque o vento era forte, o vento era contrário, eles estavam lá desesperados, por mais, irmãos, que eles tinham experiência, porque a maioria dos discípulos, algum deles era pescador, então eles sabiam muito bem o que acontece no alto mar. Mas só que aquele vento, a qual estava acontecendo naquele exato momento, era algo que eles já enfrentaram muitos perigos, mas aquilo até então era muito maior do que eles tinham enfrentado quando eles estavam lá pescando. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, ele conhece o que nós estamos bem. Ele conhece o pensamento do nosso coração e ele queria mostrar para os discípulos que eles não estavam sozinhos. Quantas vezes eu e você sentimos que estamos sozinhos? Quantas vezes o medo entra dentro do nosso coração e diz: meu Deus, o que será de mim? O medo muitas vezes, irmãos, impede eu e você recebermos bênçãos extraordinárias das mãos de Deus, achando que isso não é para nós. Irmão, Jesus estava aí no encontro de Pedro, a Bíblia nos diz, mas com certeza Pedro ele tinha desejo dentro do seu coração, ele tinha seus desejos, suas vontades, os seus sonhos, e Jesus estava aí no encontro daquele barco para realizar o quê? Sonhos. E hoje Jesus está dentro deste barco aqui, dentro da casa dele, e hoje ele quer realizar sonhos. Aleluia! Só que Jesus ele vem nos visitar de uma maneira que nós não entendemos. Até mesmo assustador, porque Jesus ele fez algo que ele nunca fez em toda a sua vida, porque até então os discípulos só viram Jesus andar em terra firme, mas nunca soube o que? O mar. Pensa, irmãos, não sei aonde vai a tua imaginação, pensa Jesus entrando por esta porta, mas não andando na terra firme, mas flutuando aqui. Será que você vai se desesperar? Meu Deus, é um fantasma. Porque foi isso que os discípulos pensaram. Quando viram algo muito distante vindo ao encontro daquele barquinho, eles assustaram, dizendo: meu Deus, e agora? É um fantasma. Você disse que era um fantasma, com certeza você já viu muita coisa na sua vida. Tem gente que fala que fantasma não existe. Fantasma é o próprio inimigo da nossa alma, Satanás, nos amedrontando para roubar a nossa bênção. Aí quando ele viu de longe, meu Deus, é um fantasma, o que será de nós? E Jesus caminhando mais próximo àquele barquinho, aleluia, e olha para os discípulos. Irmãos, Deus ele não precisa que eu e você fale aquilo que nós temos buscar aqui nesta noite. Ele já sabe qual é a intenção do teu coração. E quando, irmãos, olha que tinha, estavam os discípulos lá, estavam os 12 lá dentro, mas Deus só falou com quem? Com Pedro. Deus não podia falar com os 12? Não, mas ele falou diretamente com quem? Com Pedro. Por quê? Porque Pedro, depois da morte de Jesus, ele recebeu uma responsabilidade muito grande. Ele ia se tornar líder. Depois que Jesus morresse, ele ia se tornar líder. Só que Deus ele queria testar o coração de Pedro para ver se ele estava já preparado para uma nova missão, para uma nova boa obra. E de repente, Jesus, irmãos, olhando para Pedro, ele falou assim: vem, Pedro. Jesus não podia ter perguntado: o que tu queres, Pedro, que eu te faço? Não podia ter falado isso? Tinha ou não tinha? Mas Jesus fez isso? Não, o que ele fez? Chamou quem? Chamou Pedro. Vem, Pedro. Se Jesus chamou Pedro, porque ele sabia que ele tinha um desejo de estar ao lado de Jesus, de andar com Jesus, de estar ao lado de Jesus. Sim ou não? Deus me conhece com todos os nossos desejos, o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser. Ele conhece, ele já conhecia o desejo de Pedro. Ele disse assim: Pedro, venha. Ai, coisa linda, aleluia. Ele disse: tem de
bom ânimo, Pedro, venha, não temais, venha, Pedro. E Pedro, irmãos, começou a descer do barco. A gente só pode descer do barco com a autorização de Jesus. Não queira descer se Deus não autorizou você. Tem gente querendo fazer o que a sua mente e o seu coração quer e acaba se ferrando. Mas quando você vai na direção de Deus, dá tudo certo. Dá tudo certo. Quando Pedro começa a descer do barco, a Bíblia nos diz que ele começa a fazer o quê? Caminhar sobre as águas. Deus está dizendo assim para você aqui nessa noite, que Ele não quer mais que você seja escravo do medo. Se Ele te deu ordem, venha, caminhe pelo mar, venha, caminha, não tenhas medo, tenha de bom ânimo, venha. Se Ele está te mandando você, e por que você não vai? Ai, irmão, mas será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que essa palavra que está saindo nesta noite é para mim? Se não é para você, é para quem? Se não é para nós essa mensagem, para quem será que é essa parede de cimento? É para nós. Ele está te chamando, venha. Aleluia, tem de bom ânimo. Aleluia, não temas. E Pedro começou aí, irmãos. Muitos falam de Pedro, mas ele teve coragem que muitos não tiveram. Ah, mas ele afundou. Mas antes dele afundar, ele andou. Ele sentiu a presença tremenda, gostosa de andar sobre as águas ao lado de Jesus. Ah, mas por que ele afundou? Porque muitas vezes acontece comigo e com você. Nós vacilamos. Isso é o perigo do crente. É vacilar naquilo que Deus determinou. Aleluia, porque você não está andando ao lado do homem não, e nem da mulher, você está andando ao lado de Jesus. Então não tenha mais medo. Aleluia, se hoje está dizendo que tu está curado, tu está curado. Se hoje está dizendo para você que tu está liberto, tu está liberto. Se hoje está dizendo que as portas estão abertas, está aberta. Se está mandando dizer você vai, vai. Se está mandando dizer vem, aleluia, caminhe, porque não caminhará sozinho, caminhará com Jesus ao teu lado. Quem pode dar glória a Deus? Vencemos o medo, irmãos, quando compreendemos que fomos criados e formados, chamados, remidos por Deus. Vencemos, irmãos, o medo quando entendemos que viemos de Deus e nós retornaremos para Ele. Vencemos, irmãos, o medo, já estou encerrando, quando entendemos que estamos aqui para glorificar a Deus, aleluia, e desfrutar da sua intimidade com Deus, aleluia. Vencemos, meus amados irmãos, o medo quando temos consciência que somos propriedades exclusivas de Deus. Vencemos, meus amados irmãos, o medo quando temos experiência de que, seja qual for a situação que estamos enfrentando, Deus será o nosso refúgio e fortaleza. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? Diga assim comigo, a partir de hoje, não vou ser mais escravo do medo. Eu vou avançar na minha vida espiritual com Deus. Eu vou avançar no meio da minha família. Eu vou avançar no meu trabalho. Eu vou avançar no meu no meu trabalho, no meu negócio. É onde eu coloquei a planta dos meus pés. Eu avançarei em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Já deu 8 horas de Pedro, né? A gente poderia avançar mais um pouquinho, mas temos que obedecer ordem, amém? Glórias a Deus. Não deixe de caminhar com Jesus. Não deixe de estar ao lado de Jesus, amém? Encurva a sua cabeça. Diga, a partir de hoje eu estou livre. A partir de hoje eu estou liberto.
ninguém mais me segura, porque eu sou livre. O Senhor me chamou para caminhar ao seu lado, e quando estou com o Senhor, eu não tenho medo, eu me sinto segura, eu tenho abrigo, porque Ele é o meu refúgio. Senhor, me leva em paz, me guarda, me livra e me protege de todo mal. A igreja diz amém. Vamos receber a pastora Nadir com palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que o Senhor falou contigo, diga amém. Amém. Então levanta a mão para o alto e diga que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. E todos digam amém. Está encerrado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu pediria ali para o pastor, vir aqui, aleluia, para ajudar a orar assim rapidão. Aleluia, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.